Graça e paz, amados. Eu sou encontro realmente aqui que nós, como verdadeiros adoradores, nós vamos estar meditando hoje a palavra de Deus em Lucas 8, de 4 a 21. Vamos meditar sobre o tema Você é da família de Deus? Venha para a família de Deus. Seja povo de Deus, seja família de Deus. Lucas 8, 4 a 21. Lucas 8, 4 a 21. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio de espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu, produziu a 100 por um. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui caiu. É maravilhoso aqui o texto, porque Jesus começa a questionar, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É muito sério o que Jesus conclama aqui enquanto ele estava ensinando, né? Então os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parada é essa? Ou seja, o que quer dizer isso, né? Respondeu-lhes Jesus: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Mas este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente, ou a boa semente, é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes o coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Até ouviram, né? Mas o diabo arrebata a palavra para que eles não sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, receberam com alegria. Eles não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação desviam. Não passam a primeira prova, né? A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Ou seja, não prevalecem. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto de coração, e outras traduções de bom grado, né? Retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Ninguém, depois de acender uma candeia, o cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de se manifestar, nem escondido
que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis. Vede, pois, como ouvis. Porque ao que tiver, se lhe dará. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos. E não podia aproximar-se por causa da concorrência do povo, ou da grande multidão. Lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Senhor, abençoe a tua palavra, que nós não sejamos ouvintes atentos, que nós estejamos entre aqueles que ouvem a tua palavra e a praticam e a obedecem, entre aqueles que buscam por salvação, que se entregam ao Senhor, que vivem agora na total dependência do Senhor, vivem uma vida transformada pela tua palavra. Que ache lugar a tua palavra em nossos corações também aqui hoje, mesmo aqueles que estão salvos. E se alguém ainda na dúvida, que hoje seja dia de salvação, para que essa pessoa também se torne família de Deus, família de Jesus. Te louvamos, agradecidos. Fala-nos pela tua palavra, ensina-nos por ela, vivifica-nos por ela, Senhor. Chama homens e mulheres, vidas ao arrependimento, Senhor, a seguir, a ouvir a palavra, a crer na palavra, a colocar em prática em suas vidas o caminho do Senhor. Te louvamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Cuidado com ouvir. Jesus está falando muito claro aqui. Ouvir a palavra. Não é só estar em um culto, né? Não é só fazer parte de uma ministração da palavra. Não é só fazer até parte da liturgia, né? Ou seja, o culto, o serviço ao Senhor. É ouvir, é praticar, para ser parte da família de Jesus. Às vezes, vocês já ouviram uma pregação só do texto da parábola, né? Ou só da segunda parte, quando Jesus fala quem são da sua família. Mas Deus tocou no meu coração a semana de falar a partir da parábola. Porque o que Jesus conclui, após os seus familiares procurarem por ele, é que a sua família, o seu povo, a sua igreja, são aqueles que ouvem a palavra e a obedecem. São aqueles que pela palavra foram salvos, alcançados. Estes são sua família. Estes são seu povo. E é muito próprio. Jesus sabia muito usar, tinha um dom maravilhoso que era de Deus, o Filho de Deus, e como o Mexiá, o Messias prometido, esperado das nações, de usar todas o que nós hoje humanos chamamos de técnicas de comunicação, né? Ele aproveitou o ensejo de ter ensinado sobre a palavra de Deus para mostrar, naquele momento que os seus o procuram, onde ele queria chegar. O que ele estava querendo dizer? Quando a sua família procura, parece que eles estavam incomodados um pouco com ele, porque alguns já começavam a persegui-lo, ele já estava sendo considerado um revolucionário, perturbador, e sempre a sua família estava tentando protegê-lo, né? E vai chamar, para um pouquinho, vamos para casa, toma um banho, né? Vamos lá em casa de novo, né? Mas ele estava mais preocupado em pregar a palavra, em salvar homens e mulheres, em formar a sua igreja. E ele enseja aqui algo maravilhoso, depois de falar a parábola, depois de falar da luz, de sermos luz. Uma luz tem que ser colocada no candelabro, né, para que ilumine, né, não pode ser escondida.
Ele está falando que quem ouve a palavra, aquele que crê na palavra, a sua fé tem que ser exposta ao mundo. Não pode ficar escondida. Crente secreto, crente que não fala de Deus no trabalho, crente que não fala de Deus na escola, crente que tem vergonha de andar com a Bíblia. Já tem na internet, eu não vou andar mais a Bíblia não. A Bíblia está ultrapassada, todo mundo vai saber que eu sou crente, né? Não. Ele continua falando, depois de explicar aos seus discípulos, que era preciso expor a fé ao mundo. Era preciso deixar claro o posicionamento que nós temos ao lado dele. Primeiro ele fala, usando a parábola, ele fala primeiro, né, que ao ouvir a palavra, alguns serão como a terra, como uma semente que cai à beira do caminho, né? Ao falar da parábola, ele deixa bem claro, né, que haveria diferença na recepção ao Evangelho. Haveria formas diferenciadas de receber a palavra. O semeador é o próprio Cristo que traz o seu Evangelho, e os seus seguidores iriam proclamar como enviados ao mundo após o Ide, para que o Evangelho chegasse até nós. Mas ao semear essa palavra pregada, esse Evangelho oferecido ao mundo, iria cair às vezes como que à beira do caminho, em corações que não vão dar atenção, acolhida à palavra. Outra vez, a palavra de Deus será como uma semente que cai sobre a pedra e não consegue umidade, nem criar raízes e morre. Outros serão como aqueles que caem, uma palavra como que cai uma semente sobre os espinhos crescem com ela e sufoca, e ela não progride com o tempo. Mas outros seriam como boa terra, iam aquecer, receber a palavra, e ela seria profunda, criaria raízes, produziria frutos na vida daquele que desse ouvido à palavra, e que creram na palavra, que confiaram no semeador, que é o próprio Cristo. Então depois ele senta para explicar, porque muitos até ouvem a palavra, mas muitos estão aquém dela. Muitos a ouvem apenas para condenação, porque eles não querem crer, eles não querem dar ouvidos a nada que diz respeito a Deus. Então, para estes, Jesus falou que eles seriam como alguém que ouve, né, e não entende. Ele explicou que para eles seriam como alguém que está desapercebido da palavra. Mas para aqueles que creem, é possível trazer à prática o ensinamento. É possível aquele que crê, ouve, crê e ama a palavra de Deus, aquela palavra redundar em frutos na sua vida. E estes é que seriam os seus seguidores. E estes é que seriam a sua família na terra. E estes é que seriam a sua igreja. E estes é que iriam resplandecer no mundo. É esses que iriam expor a sua fé ao mundo, não escondê-la, não ter uma fé restrita, mas uma fé aberta ao mundo, para que todos que quiserem ouvi-la e vê-la em suas vidas pudessem também ser alcançados. Por isso ele usa dessa outra metáfora da candeia, da lâmpada. É preciso colocar um candelabro no lugar alto onde a luz possa iluminar toda a casa, para que todos que entrem e vejam a luz, para que todos que se aproximem da minha vida, da sua vida, vejam Cristo em nós, que é a esperança da glória, para que o nosso procedimento, as nossas atitudes, as nossas decisões resplandeçam Cristo no poder do Espírito Santo. Por isso ele fala no versículo 18: vede como ouvis. Irmãos, nesses dias há uma desatenção imensa à palavra de Deus, até mesmo dentro de algumas igrejas. Todo mundo quer cantar, quer louvar, bater palmas. Tem igreja que tem até danças,
Mas na hora da palavra, cada um vai no seu cantinho, uns vão lá beber água, já não voltam para o culto, espera a hora de terminar para cantar a última música, porque eu gosto de música. Depois que tiver na hora de cantar a última música, eu volto para dentro. Há muitos que estão na igreja e não sabem por que estão lá. São como aqueles que ouvem, mas não dão mais ouvido à palavra. O ouvido deles estão cauterizados para a palavra deles. Eles querem um culto, eles querem uma religião, eles até se identificam com uma religião. Eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou isso, eu sou aquilo outro, mas não com Cristo. Não fazem parte da família de Cristo, porque a palavra de Deus não tem nenhum valor para eles. Eles não aplicam as suas vidas, eles não deixam elas frutificar as suas vidas, porque são ouvintes desatentos, descuidados. Por isso a pergunta de hoje: você é de fato da família de Jesus? Porque ele mostra a qualidade de quem é família dele. Aqueles que ouvem a sua palavra e a praticam, a executam, a colocam na sua vida, a sua vida diária, que a levam a sério, que a observam todos os seus preceitos, todos os seus mandamentos, todos os seus ensinos. Esses que são a igreja dele, esses que são o povo dele, esses que são a família que ele veio instituir na terra, não outros. Mas que descuido há na igreja de hoje quanto à palavra. Crentes têm a Bíblia novinha como eles compraram, ela fica o resto do ano. E às vezes até mesmo no culto eles não sabem achar o versículo a tempo, quando o pregador pede que abra os textos, porque não há lei. É apenas mais um livro na sua biblioteca. Não meditam, não observam, não dão ouvidos o que está ali escrito para ensinamento, para crescimento, para edificação de suas vidas. Não se deixam refletir do que Deus está falando, do que Deus está cuidando para a vida deles. Por isso nós estamos com um evangelho esvaziado de Deus, cheio de muitos ritos, de muitas músicas bonitas, de igreja que tem até orquestras maravilhosas, cantores semi-profissionais ou até profissionais, pastores, grandes comunicadores, mas sem vida. Não refletem Cristo, o proceder, o viver, o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo, a si mesmo, não fica evidente no dia a dia. Porque tem que ouvir. Jesus falou: são aqueles que ouvem, ou seja, aqueles que estão atentos à palavra, aqueles que querem a palavra, aqueles que amam a palavra, como o salmista fala: amo a tua lei. Não é isso que o salmista fala? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, para observar os seus preceitos. Eu preciso amar, ouvir a palavra, trazê-la para inseri-la em minha vida, para que eu seja povo de Deus de fato, igreja de Deus, família de Jesus. Mas há um descuido geral do cristianismo de hoje. Nós queremos tudo. A hora da palavra, ouvir a palavra, meditar, não tem tempo. Ah, o culto está demorando. Ah, o pastor atrasou 10 minutos. Ah, não, estou indo embora. E às vezes o pastor está precisando de conversar com ele, vão pedir um favor dele, vão clamar ele no final do culto para uma tarefa. E a pessoa já subiu, porque não aguenta mais que 10 minutos de tolerância. Porque ele veio sem nenhum propósito, veio por vir, habituou-se com o evangelho, entre aspas. Mas o coração dele não está nisso. Por isso Jesus falou: minha família, meu povo, é aqueles que ouvem e colocam em prática. Aqueles que ouvem e observam a palavra. Aqueles que ouvem e vivenciam a palavra em toda a sua essência. Aqueles que ouvem e colocam, tornam visível a fé que eles têm em mim. Por isso que ele fala da candeia. E não esconde, não abafa, mas deixa claro o propósito de vida que eles têm, a quem eles seguem, quem eles são em Cristo, sem medo
de se ver conhecido, até julgado pela sua fé. Então ele aproveita, depois de ensinar esses princípios, com a chegada da sua família, como ele era plenamente o Messias de Deus, aquele que veio trazer vida, esperança, salvação. Ele aproveitou essa chegada dos seus para enfatizar aqueles que acabaram de ouvir da parábola e a explicação e do que é viver uma vida na luz e ser luz e expor a luz do Evangelho ao mundo. E aqueles que são sua família, aqueles que são sua igreja, são aqueles que ouvem, mas praticam. Aqueles que ouvem, mas continuam comprometidos com Ele para o que devem viver. Somos família de Jesus. Não temos outros. Temos outro? Alguém que possa substituir sua vida e minha vida? Nós então temos que expor ao mundo o que cremos. Não podemos ser agente secreto do Evangelho. Temos que ter prazer em mostrar a vida de Deus em nós para o nosso vizinho, nosso colega de trabalho. Se a esposa é crente para o esposo e não é crente, se o esposo é crente para a esposa que não é crente, nós temos que estar com a disposição no coração de servir o próximo, de mostrar em cada gesto nosso que estamos comprometidos com Cristo e a sua palavra, que nós amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos também o nosso próximo. Nós temos que viver uma vida que possa refletir Cristo em todos os atos, em todos os gestos, porque são aqueles que ouvem, colocam em prática e assim o fazem. Nós não podemos fazer a parte, num certo dia da semana, eu sou tão crente, mas durante a semana eu tenho muito o que fazer, não tenho tempo para Deus não. Vou viver a minha vida, cuidar dos meus interesses. Irmão, você pode visitar um novo convertido? Pastor, chama outro, porque eu sou muito ocupado. Você podia abrir sua casa para chamar os seus vizinhos para evangelizá-los uma vez por semana? Não tem tempo não. Vai sujar minha sala, eu só limpo a casa uma vez por semana. E ouve quem parte da minha família, está ouvindo sobre o meu ensinamento, está ouvindo os meus preceitos, ouve a palavra, coloca em prática, estão comprometidos comigo para o que der e vier. São pessoas que me amam de fato, porque amam a minha palavra, amam os meus mandamentos, amam os meus preceitos, levam a sério os meus princípios, estão comprometidos de corpo e alma com essa obra que eu vim realizar no mundo. De fato, somos família de Deus, somos família de Jesus. Precisamos nos inteirar disso, voltar a nos comprometer plenamente com Jesus. Igreja do século 21, há um choro dos obreiros do século 21 quanto a isso, o que está acontecendo com a igreja. Os obreiros sérios, homens de Deus de todas as nações, estão apreensivos com o que está acontecendo com a igreja de Deus, a indiferença, a frieza espiritual, o apego aos bens materiais, mais do que a obra de Deus. Ninguém abre mão das suas coisas para fazer a obra de Deus. Primeiro as minhas coisas, primeiro os meus interesses. Se sobrar tempo, se sobrar dinheiro, se sobrar como eu ajudar, eu ajudo. Mas sinto muito, pastor, eu tenho mais o que fazer. Sinto muito, missionário, você espera mais um mês aí com fome lá no país que você está pregando, ou sem casa, orando acabando, porque não tem como mandar uma oferta para você. Eu tenho que comprar um sofá novo. Meu carro já está com vários anos. Eu preciso comprar um carro novo. Depois eu dou minha oferta. Depois que eu pagar meu carro, eu passo a ser dizimista. Os interesses no meio cristão estão assim. A igreja está deixado de fazer a obra que ela tem que fazer, de sustentar missões, de pregar. As casas já não se abrem para o discipulado, os crentes já não têm tempo para nada. O pastor tem que negociar o que vai planejar na igreja. Não posso não, eu não posso não. Eu digo que Marco ainda vem 2 ou 3 só, eu pensar que vinha 10, vem 3. É a igreja que nós estamos vivendo, não é só nossa não.
Nós somos de fato família de Jesus, igreja. Você é de fato família de Jesus. Você tem dado ouvido à palavra. Você tem crido de fato que Jesus é o Senhor, Salvador da sua vida. Nós estamos comprometidos com Ele para o que dele é. Porque a parábola, ela mostra bem isso. Temos sido boa terra. Temos dado ouvido à palavra de Deus para que ela entre em nossa vida. Retira essa palavra para ela ser transformadora, libertadora, produza frutos para a glória de Deus. Faça-nos cristãos perseverantes, porque Jesus usa a palavra perseverança aí. Quem persevera é aquele que não desiste nunca. Haja o que vier, aconteça o que acontecer. Nós somos de fato a família de Jesus, né? Jesus estava em meio a uma grande multidão. Jesus fala uma palavra difícil de entender para aqueles que não eram chamados e não tinham o Espírito Santo e não tinham interesse pela palavra. Mas ele aos seus, a sua igreja, aquele que seria a sua família, ele para explicar na palavra com profundidade. O Senhor quer que você conheça de fato as coisas dele com profundidade, não de uma forma superficial, só por vir ao culto e depressinha para casa e tchau, semana que vem eu volto. Mas se inteirar, ouvir a palavra hoje, levar para casa e deixar ela frutificar em sua vida. Essa semana eu ouvi isso, eu preciso disso na minha vida, eu preciso que Deus me faça produzir para a glória dele, eu preciso de ser outro para Ele, eu estou comprometido com Ele, para tudo que Ele é, eu não posso ficar com essa vidinha que eu estou vivendo, eu quero tudo que for dele para a minha vida. Não vou esperar domingo que vem para ouvir outra palavra e falar, foi boa, né? Pastor, pelas minhas interpretações, ele deixou de falar isso e aquilo outro. Eu podia também ter falado isso. Mas tudo bem, domingo eu volto. Há um descuido com a palavra de Deus, um desprezo com a palavra de Deus. No momento que o Brasil é um dos maiores produtores de Bíblia do mundo. E no Brasil nós temos todos os tipos de Bíblia, de estudo para ajudar os crentes, com todos os temas possíveis, a conhecer a palavra. E justamente nesse momento, as pessoas até compram Bíblias, mas não dão ouvidos à palavra, não levam a toda a consequência daquilo que está ali ensinado, provido por Deus para as suas vidas, para a sua própria vida. Nós precisamos de mostrar que somos família de Jesus, que nós amamos a sua palavra, que aquele que ele ensinou, aquele que ele trouxe até nós, o gesto que ele fez na cruz não foi em vão, que estamos com ele, como estiveram aqueles 11 e deram suas vidas para que o Evangelho chegasse até nós, e depois deles as outras gerações. O que será das próximas gerações? Se a igreja desse tempo, do século XXI, deixar de lado a palavra, deixar de lado a observância da palavra, o frutificar da palavra, o avançar em conhecer e conhecer do Senhor. Prossigamos em conhecer o Senhor, em querer mais de Deus, em cuidarmos sim dos nossos afazeres, cuidar sim da nossa família. Deus não te proíbe fazê-lo, mas a prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. A igreja do século XXI precisa ser sacudida, irmãos. Eu preciso ser sacudido como pastor. Nós precisamos ser sacudidos como membro dessa igreja, para tomarmos medida com respeito à nossa vida espiritual, que está tão superficial, tão rasa, como aquela semente que caiu à beira do caminho. Ou que está como uma semente que caiu sobre o espinho, começa-se algum movimento, começa-se a pensar que agora a igreja vai, mas os interesses, os cuidados deste mundo sufocam a palavra e a igreja tem que começar tudo de novo. Os frutos não vêm, o esforço se perde, as
Mas a gente aplica essa parábola aqui para os não crentes, né? Mas Jesus estava falando para quem? Para quem que ele estava falando, irmãos? Para quem? Para os seus discípulos. Inclusive falou, para vocês é dado o privilégio de ser explicado. Ou seja, a igreja é dado o privilégio de quarta-feira, de treinamento, domingo, pela manhã, domingo é dado à igreja, à família de Deus, o privilégio de aprender, de prescrutar a palavra, de entender a grandeza de Deus nela e aplicá-la às nossas vidas. Mas se nós não fizermos, se perde. A palavra de Deus é pisada, a palavra de Deus vai ser sufocada, a palavra de Deus não vai conseguir penetrar em nada e criar raízes em vidas que estão ao nosso redor também, porque nós mesmos estamos descuidados. Por isso Jesus falou aos seus discípulos, por isso Jesus explicou aos seus. E chegando a sua família a procurá-lo, deixou bem claro por que era necessário ouvir com qualidade a palavra, com presteza, com zelo a palavra. Por que era necessário deixar à luz a nossa fé? Porque os que são dele, família dele, povo dele, são aqueles que ouvem a sua palavra e a praticam. Será que eu tenho dado ouvido a palavra, colocado em prática? Será que você tem? Será que nós temos feito isso? Ou estamos levando a vida e deixando a vida nos levar conforme os chorinhos e os sambas do Brasil? É a tristeza. Nós precisamos, igreja do século XXI, nos levantar no poder do Espírito, atentos à palavra, deixar esses luzes, sermos um luzeiro no mundo que incomode as trevas, e não obscurecidos pelos cuidados deste mundo, deixar na igreja a obra de Deus num canto. Faça der tempo, se eu puder, eu vou, eu faço. Agora não, eu tenho mais o que fazer. A minha vida, a minha casa, as minhas coisas. Mas haverá um dia que você vai ver que tudo aquilo que você fez é botar a perder. Um dia haverá que a gente vai dizer, para que eu pedi tempo com isso? Porque tudo passa. Por isso Jesus falou depois aqui, né? Não há nada oculto que não haja de manifestar, nem escondido que venha a ser conhecido e revelado. Vede como ouvis, porque ao que tiver, ao que fez, ao que acolheu a palavra, acontece o que aí? Leiam aí, bem alto, lhe dará. Não é isso? E ao que não tiver, o que acontece? Até aquilo que julga ter tirado, recebido, apropriado, se perderá. Nós às vezes estamos cuidando de tantas coisas que vão se perder, irmãos. Vão passar, vão envelhecer. Gastamos tempo com tanta coisa. E o que é essencial? A vida com Deus, o testemunho cristão, o ganhar almas, o ensinar nossos filhos o caminho do Senhor, confrontados com a palavra, para que eles, e com amor, para que eles venham a Cristo antes que seja tarde. Nós estamos deixando de lado a oportunidade de pregar para o nosso vizinho, para o nosso parente, para os nossos sobrinhos. Nós estamos deixando de lado. Estamos tão desatentos à palavra, ao chamado, ao ide e à essência da palavra, que é nós termos vida e vida em abundância, não uma vidinha só por viver, não só ser matriculado na igreja, como no hall de membro da igreja, mas sermos povo de propriedade exclusiva de Deus, povo santo, povo comprometido, dos pés à cabeça, com a obra que Ele nos confiou, que por ela nos salvou e depois nos elegeu para realizá-la no mundo. Me comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu:
só ouvir e se deixar sufocar pelas coisas deste mundo. Não é só ouvir e não deixar que a palavra aprofunde, encontre raízes na nossa vida. É ouvir em plenitude a palavra, trazê-la a todas as consequências da nossa vida, mesmo que doa, né? Você põe um feijãozinho lá, né? A gente aprende isso desde pequenininho na escola, né? Um algodãozinho lá, não sei se ainda fazem hoje, né? Pega o feijãozinho, vai se tornar um pé de feijão, produzir mais feijão. O que primeiro ele tem que fazer? Rachar, para que haja broto. Nós não queremos sofrer pela palavra, nós não queremos, nós queremos que tudo aconteça de mão beijada. Nós não queremos pagar o preço, nós não queremos fazer o que Paulo falou, sofrer dor de parto, para que a palavra possa ser alcançada, levada até outros e salvar outros. Por Jesus, aproveite todo aquele ambiente de pergunta e resposta, de ensinamento, e termina aqui falando, aproveitando aquela visita dos seus parentes. O certo, eles estavam com saudade, eles não estavam desfazendo seus parentes aqui, mas ele aproveitou aquela chamada, aquela evidência de uma família que era unida, que precisa de acolher o outro, socorrer o outro. Eles estavam preocupados, Jesus estava começando a ser perseguido, alguns já estavam na sinagoga, não queriam deixar ele falar mais, então eles estavam preocupados, será que hoje eles não vão bater ele, não vão prender ele? Eles foram lá para ver, mas ele aproveitou e falou, já que eu falei com vocês, que tem que ouvir a palavra, que tem que ser, alugar a palavra, que tem que haver profundidade na palavra. Olha, a minha mãe, os meus irmãos, a minha família, são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Que Deus tenha misericórdia de nós. E a palavra de Deus encontre lugar na minha vida, na sua vida, todo dia, todo momento. Que nós não abramos mão dela, de praticá-la, de atendê-la, de por ela estribar o nosso caminho, de estar comprometido com ela, de corpo e alma. A palavra do Evangelho, essa boa nova, se tornar vida em nós, se tornar um luzeiro em nós, uma expressão de vida para o mundo. Tem que ser colocada no velador, no candelabro, na boquilha, né? Agora que é elétrico, né? Se deixar comprar a lâmpada, deixar no canto da casa, a boquilha vazia, não vai ter luz. Nós agora precisamos entender a grandeza da palavra de Deus aqui hoje para a minha vida e para a sua vida. Para me pregar isso aqui, eu fiquei 3 dias meditando, falando assim, mas por que esse texto? Mas esse texto que Deus mandou pregar para você e para mim também. É muito sério a palavra de Deus. Eu pude ver enquanto estava meditando quanto é sério. E uma vez que ouvimos, seremos indesculpáveis diante do Senhor. Porque ouvimos, porque tivemos a oportunidade. E às vezes deixamos de lado a palavra, a instrução santa do Senhor. Deixamos de evidenciá-la ao mundo, quando escondemos também o conhecimento da palavra, a vida em Deus, para os nossos colegas, vizinhos, parentes. É preciso deixar visível o nosso compromisso com Jesus, com a sua igreja, com o seu povo. Não se pode esconder. E cuidado em se apegar com as coisas, porque até o que você tem pode se perder. Mas aquele que às vezes abre mão de algumas coisas para estar presente, para fazer a obra, para se comprometer com a salvação de alguém, a esse me será dado. É isso que o Senhor está dizendo. Cuidado com os apetrechos da vida que nos ocultando. Muitas coisas desnecessárias que a gente se gasta por elas, não vão levar a lugar nenhum. E daqui uma semana, daqui um mês ou um ano, você vai, para que eu perdi tempo com isso? Devia ter feito a palavra, que a palavra não fazer. Devia ter visitado aquela pessoa, mas que ela morresse sem Cristo.
devia ter ido orar com os irmãos para encorajá-los. Mas só um grupinho lá, porque os outros não estão nem aí. Mas quando você vem para orar com os irmãos, mesmo durante a semana aqui, mesmo cansado ou cansado, você encoraja aqueles 3 ou 4 que vieram. Você vem às vezes arrastado, desce do ônibus e fala, nem vou em casa, vou lá primeiro orar com os irmãos. Mas você fez, porque você ama, porque você é luz do mundo, você está comprometido de corpo e alma com a palavra. Você foi ao caso de alguém para levar uma palavra de vida, de esperança. Aquele dia você tinha que brincar com seus filhos. Você, às vezes, aquele dia tinha que. Eles estavam querendo, vai dar para levar a gente no parque, só que você trabalha até sábado, só tem o domingo mesmo para levar eles no parque. Mas aí você fala, filho, deixa para o domingo que vem, papai leva. Hoje eu tenho uma visita para fazer, porque eu preciso levar a palavra de Deus para a família. E Deus entende, e seu filho entende. Depois, quando ele está salvo, se vindo ao Senhor depois de grande, ele fala, pai, hoje eu entendo. Porque muitas vezes eu pensava que naquele domingo o Senhor me levar no quarto, o Senhor foi visitar, e hoje também eu sou um servo do Senhor, e quero fazer o mesmo. Porque você fazia todos os gostos do seu filho, e depois ver ele no mundo, viver uma vida desgraçada, porque não viu exemplo em você, testemunho em você, compromisso com a palavra em você e com a obra de Deus. Você não foi família de Deus diante dele ou dela, depois não pode cobrar. Por isso ele terminou dizendo, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Estes são minha mãe, meus irmãos, minha família. Que nós sejamos, queridos, igreja aqui presente, povo de Deus amado, família de Jesus. Que ele se sinta em casa com você e comigo. Ele se sinta amado em todos os sentidos, em cada gesto, em cada decisão sua e minha. Que nós nos deixemos envolver com Ele, a sua palavra, nos comprometer com a sua obra, que não continuemos como estamos, mas que sejamos um povo, família de Cristo aqui, povo de Deus, povo autêntico, povo que deixa brilhar a decisão que tivemos no dia de aceitar Jesus agora, que deixa visível, povo que não fica procurando coisas que vão se perder, vão perder valor, mas que às vezes deixando de se apegar a tantas coisas que o mundo às vezes oferece, vão ganhar. É isso que o Senhor fala, versículos 17 e 18 aí. Eu já li esse texto várias vezes, já preguei esse texto várias vezes com algumas interpretações, mas hoje é essa interpretação que Deus colocou no meu coração. Porque é o que tiver, se lhe dará. E o que não tiver, até aquele que julga ter, lhe será tirado. Ele está falando para quem? Os incrédulos? Para nós, né? Para os seus que estavam ali ao redor dele. Para que eles não se apegassem mais às coisas, porque depois vão ver que não tinha nenhum valor. E que deixaram a desejar naquilo que era preciso fazer para a glória do Senhor, para a salvação de um parente, de um vizinho, para o crescimento da obra de Deus, para o sustento da obra, para motivar o outro irmão, para levar um abraço a alguém, levar um incentivo. Mas eu estou tão ocupado. É isso que você está falando. Quem ouve a minha palavra e pratica, este é meu pai e minha mãe. Que nós sejamos, queridos, pela obra do Espírito Santo e da palavra de Deus pregada também, povo do Senhor Jesus, em toda a sua essência, não só Igreja Batista Emanuel, mas família de Deus neste lugar, família do Senhor Jesus, um lugar que Ele tem prazer de estar, um abraço que Ele gostaria de receber, uma palavra que Ele vai ter prazer em ouvir, você pregando, testemunhando, chamando seus filhos à atenção, mostrando o caminho dos seus filhos,
sua vizinhança, testemunhando daquilo que você ouviu e colocou em prática aos seus vizinhos, aos seus parentes, aos seus colegas de trabalho, às pessoas que fazem negócio com você, vendo Cristo luzir na sua vida, totalmente revelado na sua vida. É isso que o Senhor fala, para não esconder. É não esconder a palavra. Ele estava falando da palavra, até que conclui com a palavra. Não esconder o que nós cremos, o que nós somos em Cristo. Assim somos seu povo, sua família, sua igreja amada. Porque Pedro fala, nós somos propriedade exclusiva dele. Foi por isso que ele te salvou, me salvou. Não temos outro. É como se fala um dia, depois de Jesus falar uma palavra, talvez que os irmãos possam pensar, o pastor está pegando pesado, né? Um dia Jesus estava falando com os discípulos dele, e ele falou, todo mundo foi embora devagarzinho, ficou só eles olhando para a cara dele assim, entendeu? O povo, todo mundo foi embora. Ele falou, vocês também não vão embora não? Qual foi a resposta de Pedro, irmãos? Qual foi a resposta de Pedro? Para onde iremos nós? Só tu tens palavra de Deus. Para onde eu posso ir se não pregar a palavra aos irmãos da igreja? Se não desafiá-los para ser uma igreja do século XXI, uma igreja viva, uma igreja povo de Deus, uma igreja comprometida dos pés ao fio último da cabeça com Jesus, família dele, povo que se identifica com ele, cada gesto, em cada palavra, em cada ir e vir, em cada conselho, em cada pregação, em cada ensino, em cada acolhimento um ao outro, família de Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra. A Deus toda a honra e toda a glória. Somos dele. Você é dele, irmão. Você é dele, irmão. Eu sou dele. Não temos outro. Deixemos a nossa vida exposta ao mundo. Não tenha medo. Deixa a luz ir. Vai incomodar mesmo. A luz é para incomodar as trevas. Mas nós somos família dele para isso. Ele nos mandou ir fazer discípulos, deixar essa luz brilhar. Nós somos sal, nós somos luz do mundo. E a família dele é para ser luz e sal do mundo. Nós estudamos hoje de manhã na escola bíblica sobre isso, né? E ver nós estudar sobre a luz do mundo. Eu queria tanto que os irmãos acompanhassem sempre a situação fazendo, né, irmão Wagner? Sobre o ID na igreja, né? Porque todos iriam crescer e comprometer em ser família de Jesus, em toda a plenitude, e Deus iria salvar mais vidas neste bairro, iria consertar muitas famílias aqui, completá-las com a salvação. Que Deus faça, segundo a sua vontade, na minha vida e na sua vida. Somos famílias do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos abaixar nossa cabeça diante do Senhor e falar, Senhor, eu não tenho outra família, Senhor. Eu não tenho outra família senão o Senhor. Eu não tenho outra senão o Senhor. Vamos falar com o Senhor, Senhor, eu não tenho outro. Eu preciso entender o que é pertencer a Ti. Eu preciso colocar em prática, deixar essa luz brilhar em minha vida novamente. De um povo que deixa visível ao mundo, que pertence ao Senhor, que é a igreja do Senhor, que é a família do Senhor. Fale com o Senhor, você e ele. Fale com o Senhor. Se você entendeu a palavra que Deus quis revelar através deste pecador aqui que prega a vocês, fale com o Senhor. Senhor, eu quero ser sua família. Fale com o Senhor. Eu não quero deixar nada escondido na minha vida. Eu quero ter minha vida aberta para que eu veja o Senhor na minha vida. Eu quero deixar brilhar o que sou diante do mundo. Eu quero estar comprometido com o Senhor. Eu quero ter raízes profundas em Ti para produzir frutos que louvam e engrandecem o Senhor, que se traduzem em vidas salvas, vida de testemunho, vida de compromisso com a palavra, com a igreja, com a evangelização, com a criação dos nossos filhos no caminho do Senhor, com o testemunho ao vizinho da direita, da esquerda, o colega de trabalho, as pessoas com quem fazer o negócio. Eu quero
chamando a tomar posição novamente, a ser outro, comprometido dos pés à cabeça com Ele, semelhante a Ele. Família se parece. Jesus estava comprometido com a cruz. Ele falou: quem quiser seguir a mim, ou ser igual a mim, ser minha família, tem que tomar a cruz todos os dias e seguir. Não adianta nós queremos ser crentes sem cruz. Um evangelho light, um evangelho que eu vou na igreja uma vez por semana, dou satisfação a Deus, eu bato ponto lá na igreja e eu sou de Jesus. Jesus quer mais do que isso. Jesus quer compromisso com a palavra dele. Jesus quer ter evidenciado em minha vida, na sua vida. Vivermos a plenitude da sua palavra, levarmos o conhecimento de Deus às pessoas. Uma vez revelada a nós, ela deve ser uma luz onde nós estamos, lá na nossa casa, na nossa família e neste bairro. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ó Senhor, como que é difícil pregar a tua palavra, Senhor. Como que é sério ser um pregador, Senhor. Talvez por isso muitas vezes eu fugi de ser um pregador. Quis fazer tantas coisas na tua obra. E fugi muitas vezes de ser um pastor, de ser um pregador. Porque é muito sério, Senhor. A tua palavra é viva e eficaz, ela não volta vazia. Nós só somos seu povo se a colocarmos em prática em nossa vida. Eu só poderia ser um obreiro do Senhor se eu pregar essa palavra, custe o que custar, até mesmo se for ameaçado, eu preciso pregá-la, Senhor, porque nós somos sua família. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para ser o seu povo, sua igreja amada, sua igreja gloriosa. O Senhor nos chamou para sermos povos de propriedade exclusiva do Senhor, nos elegeu, nos celestiou para o louvor da sua glória. Não podemos ser menos do que isso, Senhor. Eu não quero que essa igreja seja menos que isso. Eu não quero eu ser menos que isso. Eu não quero que nenhum dos meus amados irmãos aqui sejam menos que isso. Porque povo de Deus, família de Deus, comprometidos em colocar a palavra de Deus evidente, clara, na luz, em plena luz, diante do mundo ao redor deles. Vem Espírito Santo e completa aquilo que se completa em cada uma das nossas vidas. Aviva do Senhor, renova do Senhor. Somos tua igreja, somos propriedade do Senhor, somos sua família, Senhor. Levanta a tua igreja aqui pelo mundo afora nesses dias, a voltar a ser família de Deus, povo de Deus, luzeiro no mundo, luz do mundo, sal da terra, Senhor. Povo comprometido com a tua palavra, e não só falar, não só lê-la, não só doar Bíblias para os outros, mas vivê-la com todas as consequências do nosso dia a dia, Senhor. Para o louvor e glória do mundo, para que outros e outras que o Senhor quer alcançar, os quais o Senhor já elegeu, possam ser alcançados neste bairro, através da pregação da palavra do nosso testemunho. Abençoa as famílias, completa as famílias, dá autoridade aos pais, ensina seus filhos. Abençoa a nossa vizinhança, para que possa, Senhor, ser contagiada com nossos testemunhos e alcançar muitos nesses dias. Abençoa-nos no trabalho e até mesmo o nosso patrão, nosso rei de Jesus. E muitos deles também crerem para o louvor da tua glória e salvação de suas vidas. Abençoa-nos. Nós queremos ser sua família. Nós queremos que o Senhor fique à vontade conosco. Nós, como família, queremos que o Senhor olhe nos nossos olhos, fale de perto conosco, nos abrace, nos acolha nas horas de lutas, porque somos família do Senhor. Portanto, sabemos que podemos contar com o Senhor, porque somos família do Senhor. Mas nós devemos revelar o que somos ao mundo, Senhor. Foi para isso que o Senhor nos salvou. Vem, Espírito Santo, e completa a tua palavra em nossos corações entre hoje, para a glória do teu nome. Ó Jesus, no nome de Jesus te pedimos ao Pai, faz isso em minha vida, na vida da tua igreja, para a
Deus abençoe a sua vida, a minha vida, a vida dessa igreja. Você é a família de Jesus. Seja como tal, em toda a plenitude. Amém? Igreja de Deus, família de Jesus. Aleluia. Eu quero lembrar aos irmãos que nós estamos fazendo uma série de estudos sobre a lei do ID, do que é esse ID, de como ir. Hoje nós tivemos um gesto maravilhoso de uma classe de crianças saíram no intervalo da escola bíblica para evangelizar. E a André está contando, porque eles são pequenininhos, muito bonitinhos, eles iam distribuir, davam um bom dia, pessoas distribuíam os folhetos, as pessoas recebiam com maior alegria o gesto daquelas crianças nossas. Deus quer fazer isso na sua vida, na minha vida, nos despertar. Esse gesto da nossa criança seja um despertar para nós adultos e não perder a oportunidade de levar o Evangelho a outras pessoas ao nosso redor. Eu fiquei tão alegre, isso está me alegrando tanto o coração. Deus tem que fazer algo maravilhoso nessa igreja. Essa igreja tem a palavra, essa igreja é o povo de Deus. Essa igreja precisa se mover na direção daqueles que Deus quer salvar deste bairro, que Deus quer libertar, que Deus quer transformar. Amém? Quarta-feira nós temos nosso de oração. Faça um esforço, venha, mesmo que você pense assim, eu estou sem tempo, mas vem para estimular os que vêm. Para que agora está vindo mais alguém. Nós não estamos sozinhos. Venha, participe, seja um. Seja povo de Deus, seja família. Família é assim, nós estamos comprometidos em comum. Não podemos renunciar a isso. Nosso Deus, te louvamos por essa noite tão maravilhosa. Que nós louvamos o teu nome, cantamos hinos ao teu nome, Senhor. Que nós cumprimentamos uns aos outros, pois somos família do Senhor. Que nós ouvimos a tua palavra. E nós não queremos ser ouvintes desatentos, como o Senhor explicou aos discípulos ali. Nós queremos que a tua palavra crie raízes e produza em nossas vidas a 100, a 1000, para o louvor da tua glória, Senhor. Renova a tua igreja, aviva-nos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu amor, Pai bendito, as doces consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja e o teu povo em toda a face da terra, em todas as igrejas fiéis nessa cidade, pelo mundo afora, Senhor. E que também não falte, Senhor, obreiros, missionários para ir também a outros povos, nações e línguas. E que essa igreja seja uma delas, comprometida em sustentar as cordas daqueles que vão descer lá, com as ofertas para missões. Que essa igreja seja uma igreja que envie também missionários em breve, dentre os nossos, para que este evangelho do reino seja a todo o povo, chegue a todo o povo, nação, língua e etnia, e o Senhor possa vir buscar a tua santa igreja. Te louvamos por tão grande amor por nós naquela cruz. Te louvamos por o Senhor nos chamar tão amavelmente de sua família. Que possamos te honrar